Rapaziada, em um cenário em que há 5 anos o Corinthians não conseguia ir para uma final de Paulistão, os loucos puderam voltar a ser felizes mais uma vez. Seguinte, rapaziada, final de jogo, Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, né? 2-1 Corinthians, gols de Yuri Alberto e Garro, né? Garro, pra quem dizia que não faz gol decisivo, que não sei o que não aparece, esses que estão falando, eu já fiz parte. Se encerra uma discussão aqui. O Garro faz um baita de um golaço, inclusive. E o Yuri Alberto marca bem no iníciozinho do jogo. Soteldo não, o que eu tô falando? Tiquinho faz um gol de alívio, de esperança. Neymar não aparece. Temos muita coisa pra falar aqui, né? Então vamos discutir, né? Inclusive, né? Uma semaninha, 7 vídeos, hein, rapaziada? Vamos que vamos. Tô vendo muitas pessoas aí comigo comentando os vídeos. Inclusive comentários muito maneiros. Queria poder ter canal aqui pra falar só disso. Ter uma abertura pra falar com vocês só disso. Vocês estão sendo muito foda comigo. Tamo junto, rapaziada. Vamos pra mais análise, mais... Pô, semana entrando agora. Lá ele. Pô, Championzinha vai rolar. Pô, outra semifinal. Vai ter final do Paulistão. Pô, final do Campeonato Carioca. O Fluminense classificou hoje. Tamo com conteúdo para serem gravados aqui. Espero que vocês estejam comigo. Vamos lá. Vamos falar do jogo logo, que é o que interessa. Por isso que vocês estão aqui. Seguinte. Vamos falar primeiro da escalação, como os times vieram a campo, né? Esse aqui é o jogo mais aguardado das semifinais, né? Muito por conta dos seus jogadores, né? De um lado a gente tinha a Santíssima Trindade do ataque do Timão, Memphis, Yuri Alberto e Garro, que estavam presentes como titulares. E do lado do Santos, o principal nome, um dos principais jogadores da história do Brasil, que é o Neymar. E vamos falar a escalação assim, primeiro do Corinthians, né? Vou passar rápido aqui. O gol não tem muitas surpresas. Félix Torres, Gustavo Henrique, o Mateuzinho, o Ranieri, o Martinez, o Carrilho, o lateral esquerdo, o Aguilera, Garro e o Roberto Mendes, todos presentes, né, comandados pelo Mr. Ramon Dias. Por outro lado, temos aqui a escalação do Peixe, que basicamente, eu já vou adiantar, é a mesma escalação do jogo contra o Bragantino, que eu fiz análise desse jogo, foi o primeiro vídeo, o card vai estar aqui em cima, que é de Brazão no gol, João Pedro, José Ivaldo, Gil e Escobar, Schmidt, Bom Tempo, Soteldo, Guilherme e Tiquinho, só que a única diferença é que ao invés de termos Neymar no meio campo, tínhamos Tassiano. Neymar, que pelo menos para mim foi uma surpresa, não está presente no time titular, mas pensei, ok, tranquilo. Neymar provavelmente vai entrar no segundo tempo e tudo certo. Ele sentiu algum incômodo na partida contra o Bragantino, mas parecia que era algo normal. Ele falou mesmo no Instagram dele que era algo normal, estava tudo certo. Não apareceu. Isso já foi uma surpresa, né? E eu acho como isso impacta diretamente o jeito como o Santos já vinha para o jogo, como já vinham os jogadores do Santos. Fisicamente, também tecnicamente, mas mentalmente. Como isso afeta, cara? É importante a gente frisar que o Neymar, eu assisti alguns jogos do Santos com o Neymar e pretendo assistir bastante. Ele, obviamente, girava todo em torno do homem, todo em torno do Neymar. Então, a criação e a finalização das jogadas passam muito por ele. A maioria das jogadas acontece com ele driblando alguém e virando o jogo, com o passe dele, com a finalização dele, tudo gira em torno dele, porque ele é um cara que, é absurdo, qualidade técnica estupenda, não curtiu? E, cara, um cara que atua em vários setores do campo, ele flutua muito, ele consegue fazer jogadas em diversos lugares do campo, em diversas situações diferentes, ele é um jogador completo. Então, né, obviamente que o Neymar, que o Santos usa muito da qualidade do jogador que tem. E o Santos eu acho que ele entra um pouco já sentido. O Santos ele começa já o jogo, você sente que, cara, como que a gente vai fazer? Um mental já diferente, caralho, perdemos nosso melhor jogador. Então acho que isso afeta, assim, acho que os jogadores do Santos
devem ter sentido assim você perder sua principal referência. Mas se inicia o jogo, na verdade, com poucas finalizações. Um jogo muito pegado, isso de início ao fim. Primeiro tempo, segundo tempo, um jogo muito pegado, um jogo muito físico. Mas de poucas finalizações, poucas chances. O Corinthians teve quase zero chances ofensivas. O Santos, ele marcava muito a pressão, mas apenas a saída de bola do Corinthians. Ele tentava forçar o guardar o chute para disputar essa bola no meio campo e tudo mais. E o Corinthians não, o Corinthians ele fazia uma marcação-pressão, mas do meio campo para trás. Quando o Santos ultrapassava a linha do meio campo, fazia uma, uma pressão maior. Nos primeiros minutos o Corinthians conseguiu emplacar uma pressão em todo o campo, mas na maioria do jogo o Corinthians ele esperava o Santos passar da linha de meio campo para poder pressionar mais e roubar a bola e sair jogando. Mas depois de algumas jogadas, alguma coisa assim, de não muito perigo, né? O Santos tentando uma jogada aqui pelos lados e tudo mais, o Corinthians marcando, né, no começo do jogo, mais forte e tudo mais, até que saiu o escanteio, o primeiro escanteio do Corinthians, uma jogada ensaiada, escanteio curto, o Memphis recebe, ele que cobra, ele recebe de volta, cruza e o Roberto aparece sozinho na pequena área e faz o gol do Corinthians. E com uma qualidade assim, de pegar que o Brasil já estava saindo do gol foi muito rápido a jogada. Então o Yuri já se desmarcou aqui, que ele aparece sozinho. Ele já sai um pouco da marcação, já volta e já tem que chutar com o Brasão chegando na frente dele. Então, um gol muito que parece simples, mas que eu vejo bastante dificuldade nas condições que o Yuri se encontrava aqui. Yuri, né, marcando mais uma vez contra o Santos. Ele que é cria da base do Santos, né, foi formado lá, depois é pro Inter e tudo mais. E faz de novo ali do ex. E cara, segue o jogo, o Corinthians começa a diminuir um pouco sua pressão, realmente só chegando mais firme na marcação do time do Santos, quando eles chegavam no campo defensivo. E seguiu o jogo assim, o Santos não conseguiu, com uma, acho que carência criativa muito grande, cara, sem o Neymar. É outro jogo, né? Quando você tá acostumado a jogar com o Neymar, criando, finalizando, puxando marcação, é uma coisa, velho. Quando você perde esse cara de um jogo pro outro, assim, o baque vai ser muito grande, ainda mais quando é um Corinthians, é um clássico, na casa do rival ainda. E o Santos, ele foi ter uma chance clara aqui, eu até notei, aos 36 minutos do primeiro tempo, em que o Bom Tempo ele consegue chegar na área acho que numa desconsultação da zaga do Corinthians, ele consegue aparecer livre, ele recebe o passe, ele faz um cruzamento rasteiro que passa debaixo do Hugo e que ia chegar no pé do Tiquinho, só que o Mateuzinho fez uma partida absurda hoje, um dos melhores em campo, inclusive, tira em cima da linha e o que seria o gol claro do Santos. Né? E nessa jogada sai 2 escanteios, que todo mundo sabe que é a principal arma do Santos, são as bolas paradas. Acho que dos últimos 6 gols que o Santos marcou no Campeonato Paulista, todos teve envolvimento de bola parada e de escanteio, né? Os últimos 6 foram todos de escanteio. E num escanteio que sai desse salvo do Mateuzinho, sai o gol, mais uma vez escanteio, mais uma vez de cabeça, mais uma vez de Tiquinho Soares. E quando empata o jogo, o Santos fica mais com a bola, assim, não tem mais chances claras, como eu disse, o Santos só teve chances claras mesmo com essa jogada de bola parada, de escanteio. Não teve realmente um cérebro ali para conseguir comandar o time, conseguir fazer esse vínculo defesa e ataque assim, de uma forma muito clara, até porque a defesa do Corinthians estava muito bem, a minha opinião. Apesar do Corinthians estar sofrendo muitos gols recentemente, sofreu inclusive do Barcelona de Guayaquil, sofreu 3. Eu acho que hoje conseguiu se redimir bem. Mateuzinho jogando pra caralho. E tudo mais, e acaba o primeiro tempo. Não muita chance, vou até ler aqui. O engraçado é que o Santos teve 5 chutes
no primeiro tempo, mas pouca efetividade. E o Corinthians a mesma coisa. O Corinthians teve no primeiro tempo um chute, enquanto o Santos teve 5 no gol. O Santos 2 e o Corinthians 1, que foi no gol. O Corinthians até teve uma chance ali que o Garro apareceu. Garro não, que o Yuri apareceu livre na área, só que o Yuri não conseguiu dominar direito, sobra pro Hugo, mas só. O Corinthians não propôs tanto o jogo assim ofensivamente ao Santos. E quando acaba o primeiro tempo, você fala, ok, Neymar vai entrar, vai mudar todo esse panorama, vai ter um cérebro do time do Santos. Tá tudo certo. E para a infelicidade dos torcedores santistas e pela muita alegria dos fiéis torcedores, isso não acontece. Não acontece. O Santos volta com a mesma escalação do primeiro tempo. E é isso. O Santos volta até um pouco melhor no segundo tempo, criando mais, tentando alguns chutes de fora da área, com um jogo mais rápido. E quando você acha que o jogo está encaminhando para um cenário, aos 7 minutos do segundo tempo, o Memphis sofre uma falta, o Garro vai cobrar e bate com uma qualidade impressionante. A bola vai na gaveta, mas o Brasão faz uma puta defesa. Uma puta defesa. E a bola segue rolando, né? Ainda com o domínio corintiano. E na mesma jogada, acontece um cruzamento rasteiro. O Garro coloca a bola de novo na gaveta, só que no outro ângulo. O Garro, é um jogador absurdo. É um jogador de muita qualidade. Bate muito bem na bola. Tem uma visão de jogo, um passe muito bom. É um jogador diferenciado. O Corinthians tem um jogadorzaço no meio de campo para organizar seu time. E que apareceu no momento decisivo. No momento que o Corinthians era pior no segundo tempo. Ele aparece chutando bem pra caralho a cobrança de falta e fazendo gol, né? Com esse desfecho, já sai uma substituição do Santos. Você pensa, o Neymar? Não é o Neymar. O Santos vinha mudando assim, mas parecia que o Neymar não tava no banco. Parecia que o Neymar nem ia ser utilizado em alguns momentos. Eu ficava com algum pensamento, será que o Neymar não vai ser utilizado? Ou vai? Mas, tinha certeza que ele uma hora ia entrar, o Neymar. Mesmo se for pra jogar 5 minutos, ele faz muita diferença nesse tempo. E o Santos melhorou no segundo tempo, quando eu falei. Ele tentou mais chute fora da área, mas alguns foram travados pela defesa do Corinthians. E tudo mais. E o Corinthians começou no final do jogo, na metade do segundo tempo pra frente, o Corinthians começou a conseguir um espaço maior, porque o Santos começou a ir mais pro ataque. Começou a bater aquele desespero. Então o Corinthians teve mais espaço para sair jogando. O Memphis tentou aos 28 do segundo tempo. Tentou um chute de fora da área. E foi defendido pelo Brasão. Brasão que teve uma baita atuação hoje, ao meu ver. Se não fosse pelo Brasão, acho que o Corinthians sairia com uma vantagem até maior no jogo de hoje. E aos 33 minutos do segundo tempo, há um contra-ataque do Corinthians. Yuri Alberto vem carregando. O Zé Ivaldo chega com tudo, derruba o Yuri Alberto no contra-ataque, com tudo no tornozelo do Yuri. Uma entrada bem forte, tanto que o Ricardinho na hora já fala que vai ser um cartão vermelho. E de primeira, na verdade, recebe o cartão amarelo. Recebe um cartão amarelo, há toda aquela discussão, por confusão, empurra aqui, empurra ali. Vai ver as imagens e expulsa o Zé Ivaldo. Isso com 33 minutos de jogo. O Santos tinha total condições de empatar o jogo, vai todo mundo parado, aquele desespero, consegue um escanteio, consegue uma bola parada e vai. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Zé Ivaldo entrou muito forte e realmente, na minha opinião, era pra vermelho sim. Eu vi muita gente discutindo, não era. O Gil depois veio falar que não era pra se. Cara, o Yuri tá puxando um contra-ataque. Com pouca marcação. O Zé Ivaldo chega com uma entrada forte, cara. Bem no tornozelo do Yuri. De sola, mano. Desculpa. É pra vermelho sim, na minha opinião. Deixa aqui nos comentários se você acha que foi ou não. E é isso. Depois disso não teve tantos acontecimentos. O Santos tentou muita bola na área, muita bola, cruzamento. Teve até falta, cobrou, não foi. Neymar não entrou no final do jogo. Neymar
o, o Caixinha fez todas as substituições e o Neymar não entrou. No final do jogo, aos 97, o Escobar foi roubar uma bola, deu uma entrada gravíssima no. Acho que. Não lembro quem que era que o Escobar deu a entrada. Não sei se era no Martínez, enfim. É expulso também e já acabou o jogo. Corinthians se classifica com 10 chutes, né? Finalizou 9 vezes no segundo tempo, enquanto o Santos finalizou 14. 4 chutes do Corinthians foram no gol, enquanto apenas 2 do Santos foram no gol. O Santos finalizou bastante também no segundo tempo, mas pra você ver que nenhum foi no gol. Posse de bola, o Corinthians teve 49%, o Santos 51%. E é isso. Corinthians classificado depois de 5 anos vai para mais uma final de Campeonato Paulista. Corinthians que acho que já vinha como favorito contra o Santos, né? Eu comentei naquele meu vídeo de quem vai ser o campeão paulista. Eu falei que o grande favorito é o Corinthians. Inclusive, ó, se você quiser ver, ó, você pode clicar aqui no card. Mas é isso. Corinthians classificado merecidamente. Acho que o Corinthians soube aproveitar melhor as chances que teve. O Corinthians teve o brilho do individualismo ali, do Garro, a jogada ensaiada. E o Corinthians jogou, acho que, não sei se jogou melhor, acho que foi um jogo equilibrado assim, mas o Corinthians eu acho que conseguiu aproveitar melhor do que vinha se desenrolando o jogo. O Corinthians acho que soube jogar melhor o jogo em si. Acho que talvez, o Santos foi mais ofensivo, talvez, buscou mais jogada. Sim, mas, pô, deu muito chute no segundo tempo? Deu, mas nenhum foi no gol, sabe? Acho que o Santos talvez tenha atacado mais porque foi mais pro abafa, pro Deus não nos acuda ali. Eu acho que o Corinthians ele soube administrar melhor o jogo, soube ali, sabe, a hora de se defender, a hora de trabalhar a bola. E saiu com a classificação. Classificação muito importante pro Corinthians. Corinthians que vai conhecer seu adversário amanhã. O jogo Palmeiras e São Paulo. E é isso. É nóis, rapaziada. Comentem aqui nos comentários o que vocês acharam desse jogo, o que vocês estão achando do Campeonato Paulista e tudo mais. O que vocês acharam do Neymar não ter entrado hoje. Depois do jogo eu vi imagens que o Neymar até tentou ir pro aquecimento, só que parece que não conseguiu. Não sei se ele sentiu na hora que aconteceu. Fica aí nossa tristeza, né? Justo por ser o Neymar, não pelo Santos. Mas é isso. Tamo junto, fiquem com Deus e é nóis. Falou!